dos hinos que teve na Rússia foi uma música brasileira, né? Dorival Caymmi. Qual? Minha jangada vai sair pro mar, vou navegar, meu bem-querer. Demais. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. E lá eles falam muito português. Falam. Né? Então, lá isso virou um hino na eles Rússia? usaram isso como um hino da Revolução, um dos. Eles usavam essa música. Recentemente que eu fiquei sabendo, estava pesquisando sobre a música popular brasileira e vi essa música mas lá é cantado na língua deles. Na língua deles, mas é essa melodia. Ô tio João, como que funciona essa questão de armamento na China? O cidadão chinês, ele pode ter arma? Não. E eu já fiquei sabendo que a China tem um grande poder bélico também, né? Não, a China vem investindo desde 1900 assim, a China desde sempre investiu no seu poder bélico, porque a China sempre foi atacada depois da sua revolução. Primeiro ponto. Né? A gente fala dos bloqueios, mas a China também recebeu bloqueios dos Estados Unidos na década de 50, na década de 60, na década de 70. Né? A China demorou muito a ser reconhecida nos organismos multilaterais. Né? Durante muito tempo, quem sentava no assento da China era Taipei, era Taiwan. Né? Não era a China continental, não tinha um reconhecimento da China continental. A China vai ter uma necessidade de se armar para manter-se ali, porque existe uma contraofensiva constante país, né? Contra a soberania do seu país. Né? O exército da China hoje é um exército muito moderno, e a modernização do exército faz com que o exército vá investir em coisas diferentes do que ele investiu em mais tempo. Por quê? Primeiro, a China é um país muito grande. Um país muito grande, ele tem que se preparar, e tinha que se preparar principalmente, né, nas décadas de 50, 60, 70, 80 e 90, para invasões que fossem territoriais, para lutas armadas grandes, para grandes lutas campais. Isso vai acabar com a tecnologia, principalmente a partir da guerra do Iraque, da guerra do Kuwait, onde a gente vai ver outras formas de ataque sendo feitas que vão permitir que vão ultrapassar essa linha de defesa, simplesmente você ter vários armamentos ali plantadinhos no chão e uma aeronáutica mais ou menos boa. Né? Os Estados Unidos vai desenvolver muito essa tecnologia militar dele, e ele desenvolvendo muito essa tecnologia militar dele, todos os outros países que estão ali vão ser obrigados a desenvolver também. Então, assim, o exército da China sempre foi um exército que tentou se manter e crescer nesse sentido, só que, assim, a gente tem que pensar o que era a economia da China nessas décadas, o que vem sendo a economia da China hoje. Então, é óbvio que, a partir do momento que a economia da China começa a ter um crescimento muito grande e começa a ter acesso à tecnologia muito grande, que a gente tem que pensar qual que era o acesso que eles tinham à tecnologia. A China vai passar a ter acesso à tecnologia maior, principalmente a partir das reformas que ela vai se abrir para as outras indústrias de fora e que vai começar a primeiro copiar essa tecnologia e depois desenvolver essa tecnologia que eles aprenderam ali. Mas foi uma transferência de tecnologia ou... Não foi uma transferência de tecnologia. Foi uma tomada de tecnologia. Tomou mesmo. Porque essa parte militar ninguém divide, não. Não, ninguém divide, mas tem muita tecnologia que é de uso dual, né? Sim. Tem muita tecnologia que é de uso dual. Então, por exemplo, quando você abre as zonas exclusivas de comércio na China, e aí para a indústria entrar lá, ela tinha que passar para a China o que ela está fazendo e como que ela está fazendo, e o governo tinha que ter controle. Aí o cara olha e fala assim, porra, de um lado eu tenho 1 bilhão e tanto de pessoas que vão virar um mercado para mim, e eu vou abrir mão disso. Vale a pena, vou. Ô, João, só para fazer um parênteses, você falou da questão da armamentista da China, você fala, não sei se eu entendi errado, isso, a questão histórica não tem tanto conhecimento, mas você falou que a partir de 1950 que ela começa... Não, 1950 é o ano da Revolução, é o ano que o Partido Comunista da China toma o poder. Quando o Partido Comunista da China toma o poder, já existe o Exército Popular Chinês, que foi começado a ser construído ainda na década de 20. Ah, tá. Porque qual foi o motivo, então, que a China hoje tem, historicamente, ela tem a posição de um dos 5 permanentes no Conselho de Segurança? O motivo é o tamanho da China. Só o tamanho. E a posição? E a posição da China e a importância da China geoestratégica para o mundo todo. 40. Sim, mas assim, a questão gente, primeiro, a China... Né, já chegou a ter 1/5 da população mundial, hoje em dia tem por volta de 1/7 da população mundial. Só nisso você já tem uma questão gigantesca. Segundo, a China é um país gigante, né? Assim, a China é muito grande fisicamente. Então, assim, a China está ali encostada no meio da Ásia inteira, encostando a Ásia toda. Né? Então você tem toda uma questão política e geopolítica ali que envolve.
O Exército Popular na China, ele vai sendo construído junto com o Partido Comunista. A partir do momento que o Partido Comunista Chinês começa as suas campanhas revolucionárias, começa a se organizar para tomar o poder na China, vai sendo construído junto o Exército Popular da China. Esse exército vai ganhando, vai se temperando na forja das batalhas ao longo dessa revolução muito longa, né? Nós estamos falando de começar ali na década de 20 e terminar a conquista do Estado na década de 50. Né? Então você tem 20 e tantos anos de batalhas ali acontecendo. Então você já tinha a formação de um exército. Tanto que o Exército Popular Chinês ajuda a Coreia na Guerra da Coreia, o Exército Popular Chinês participa de outras frentes de batalha, beleza. A partir então de que a China, o Partido Comunista da China chega no poder e a gente tem a República Socialista da China, eles têm a necessidade de continuar crescendo esse exército e mantendo esse exército para garantir a soberania nacional desse país. Até porque o Kuomintang, quando ele vai para Formosa, quando ele vai para Taipei, ele não para de tentar voltar, né? Não é assim, o Chiang Kai-shek um belo dia de manhã falou assim, perdemos, então agora tá tudo bem, vamos ser amiguinho, eu fico no meu canto, você fica no seu. Né? Não é como se outros países não tivessem interesse, como se os Estados Unidos não tivessem interesse ali, não fizessem as coisas para tentar entrar. Então eles têm que se proteger, assim como todos os outros países estavam fazendo. Né? Então, essas décadas são décadas que o exército chinês continua crescendo, mas continua crescendo sobre bases econômicas muito frágeis. A China vai passar a ter dinheiro de verdade para investir numa tecnologia mais forte, mais moderna, é principalmente a partir da década de 90. Tá? 50, 60, 70 e 80, aumenta os números, aumenta os equipamentos, vai aumentando as coisas, mas não é nada... O exército chinês dessas décadas, se os Estados Unidos decidissem um belo dia de manhã falar vou ir para a China e vou tratorar, é bem possível que conseguisse por causa da diferença brutal que existia ali. Mas é justamente por isso que eu achava estranho. Por que a China entrou no Conselho de Segurança já no início da ONU, né? Desde o início ela está lá como país permanente. Eu falo, gente, ela não tinha expressão tão forte assim no cenário mundial, a questão armamentista ainda, né? Não, mas já era um país gigantesco, então. Já era uma questão estratégica, tinha toda uma questão também de contrabalancear ali ainda no começo o que tinha sido o Japão, né? E a globalização ela foi fundamental para a industrialização da China. Porque a questão da China também tem a questão de tudo que o Japão foi, né? Se a gente for pensar o que foi o fascismo japonês, a capacidade armamentista do fascismo japonês. O fascismo japonês e a esfera de coprosperidade do Japão. Gente, os caras saíram de lá e estavam tomando até dentro da Tailândia. Pensa a distância do Japão até a Indochina ali, no final da Indochina e Tailândia. Os caras estavam entrando lá, o Japão entrou para dentro do Vietnã dentro, lá o Japão entrou para dentro do Laos, o Japão tomou um pedaço da China. O Japão não entrou dentro da Mongólia porque a Mongólia conseguiu combater o Japão com a ajuda da União Soviética. O Japão fez uma campanha expansionista gigantesca na Ásia. Então a China também servia como contraponto a esse Japão que estava sendo tentado e desmontado a posteriori. Né? E então, assim, você tem uma economia frágil ali. Você tem que pensar que quando a China faz a revolução, ela dependendo da enciclopédia da época, dependendo do índice que você usa na época, entre o terceiro, quarto ou segundo país mais pobre do mundo. Um país muito pobre, com expectativa de vida muito baixa, passando por uma guerra civil gigantesca, uma guerra mundial, uma invasão colonialista japonesa, e tudo isso torando ali dentro. Né? Então, assim, era um exército que tinha muita gente, mas que não tinha muita tecnologia. Né? E exército com muita gente e pouca tecnologia, teoricamente, são exércitos muito fortes para defesa local. É só você pensar o que foi a Rússia. Né? O exército francês napoleônico era infinitamente superior ao exército russo, do Império Czarista. Em armamento, em técnica, em conhecimento militar, em experiência. Conseguiu entrar? Não consegue. Não consegue. Por quê? Porque os caras, primeiro, têm um número de pessoas gigantesco ali dentro, que eles podiam dispor dessas pessoas, e dispunham igual bucha de canhão mesmo. Segundo, todas as condições climáticas que ele estava adaptado e os outros não estavam. Tu quer ver um exemplo disso? Foi os Estados Unidos com o Vietnã. Lá não entra. O Vietnã não apenas resistiu... Você acaba com tudo, mas você não entra.
O Vietnã não apenas resistiu aos Estados Unidos, o Vietnã expulsou o colonialismo francês, resistiu ao colonialismo japonês e resistiu aos Estados Unidos. Nós estamos falando de uma nação pequena de agricultores que conseguiu resistir a 3 potências imperiais diferentes. Dá os parabéns, Robertinho, aqui. O Rubão mudou sua forma de pensar, hein? O Rubão deu uma nele aqui. Os Estados Unidos ganhou, Vietnã. Deixa eu te falar. Eu não vou entrar Robertinho nisso viu muito porque Braddock. eu vou te falar. É assim, eu falei que ele resistiu. Eu não falei que ele venceu. Ele resistiu bravamente, teve força, tem todo o mérito. Mas um lugar, pra mim é isso, uma guerra. Entendi. Onde você, num lugar você perde 3 milhões, no outro você perde 500 mil. Quem perdeu 3 milhões pra mim, perdeu mais. Entendeu? A população que morreu mais gente, pra mim, perdeu mais. Nesse sentido, indubitavelmente pra mim, o Vietnã perdeu. Não na coragem, não na honra, não na força, sabe? Na perseverança de um povo. Não, a Eu te guerra faço uma perde quem pergunta. não tem seu objetivo alcançado. Você porque, tem um assim, objetivo. Você O- tem um objetivo, é o war. Você pode perder quantas pedrinhas você quiser. Você só vai perder o jogo a hora que o adversário conquistar Ser o humano é objetivo. descartável. eu vou É isso, concordar mas com é isso que eu tudo aqui. penso. Pra mim, a guerra ela é errada nesse ponto, porque não interessa o meu objetivo. Se eu ganhei a guerra, mas eu perdi meus irmãos todos nessa guerra, Não, a guerra é errada mesmo. foi fútil pra mim. Isso não é vitória. Aí que tá. Isso não é uma vitória. Por mais que você Jamais considere será. isso uma vitória de pirro, nós estamos falando de um país que era colonizado quando ele começa a resistência dele e que ele termina essa resistência soberano e com controle do país inteiro. Consegue reconstruir esse país e é o único país que tem um crescimento análogo ao crescimento da China. Para mim, se isso não é uma vitória, eu não consigo achar uma vitória em lugar mais nenhum. Ô, Beijinho, vou tocar uma música pra você, posso? Pra não dizer que não falei. Ah, pode sim. Pode. Pode. Claro aí. Não quis lembrar uma música? Não, não vai ser o pra não dizer. Nessa, não, mas manda aí. Tudo Mas que vem é- de você é uma surpresa vocal. Vindo ainda. Resenha Cast. Você não conseguiu me decepcionar ainda, mano. Manhãzinha, o sol já nem surgiu. Vista o teu verde, prepara o teu fuzil. Atenção, ordinário, marche sem parar. Está quase na hora do sangue derramar. Firmeza nos teus passos, frieza nessa mão. Certeza nos teus olhos, derruba o teu irmão. Einstein estava certo ao dizer do militar: basta-lhe a medula para o corpo sustentar. Einstein estava certo ao dizer do militar: basta-lhe a medula para o corpo sustentar. Soldadinho lançou tua bala que cortou o ar, cravou no peito e tombou no chão. Soldadinho lançou tua bala que cortou o ar, cravou no peito e tombou no chão. Lembra aquela face ao tombar? Lembra aquela face ao tombar? Aquela é tua medalha que contemplas na sala de estar. Aquela é tua medalha que contemplas na sala de estar. Soldadinho lançou tua bala que cortou o ar, cravou no peito e tombou no chão. Lembra aquela face ao tombar? Lembra aquela face ao tombar? Aquela é tua medalha que contemplas na sala de estar. Aquela é tua medalha que contemplas na sala de estar. Einstein estava certo ao dizer do militar: basta-lhe a medula para o corpo sustentar.
Caramba, velho. Caralho, meu. Soldadinho é o Robertinho? Valeu, obrigado. Soldadinho, essa Vestido- música eu fiz por causa do Geraldo Vandré. Vestido de verde ainda. É, porque é justamente Essa música é isso. sua? É, e Opa, a primeira vez que eu isso é toco bom. ela assim, aberta. E Primeira vez, agora- nunca gravei. E ela tem que pelo menos uns 30 anos. E esse Caralho. o direito autoral já tá garantido, né? Porque você aqui Já. mostrou em primeira vez, né? Direito agora tá. Pô, eu queria adicionar uma coisa nessa conversa. caralho, velho. Ontem, depois do episódio, eu e o tio João tava conversando sobre as humilhações que os vietnamitas passaram, né? Principalmente com... Não, os torcionários franceses eram os mais cruéis. cara. Acho que o Os professor mais cruéis. Rock ele fez uma live e aí ele falou de como os americanos foram abusados pelos vietnamitas, né? Como eles foram torturados, né? Como os vietnamitas eram cruéis. Que os caras amarravam um americano no chão e plantavam um bambu embaixo deles. E aí o bambu